galera, beleza? Hoje aí mais uma aulinha de YouTube e hoje a gente vai aprender a como codificar e descodificar uma imagem base 64, beleza? Então, para não ficar muito lento, vamos direto ao ponto aí, ok? Bom, eu vou compilar aqui para vocês entenderem. A gente já tem o exercício pronto, né? Onde eu faço aqui a importação de uma imagem, né? Separei essas imagens aqui. E quando eu importo, eu já faço a codificação da minha imagem, né? Para a base 64. E depois aqui eu pego esse código base 64 e carrego a minha imagem. Beleza? Então, essa é a ideia e isso que a gente fazer. Se eu pegar aqui, dar um Ctrl A, selecionar, né, todo o meu texto, vir num site onde eu faço a conversão e jogar essa imagem, né, e dar o decode, perceba que eu monto aí a nossa imagem selecionada. Se eu pegar outra, ele vai dar. Se eu dar o Ctrl A, Ctrl C, vir aqui, Ctrl A, Ctrl V e decodificar, a gente então tem o nosso, né, a nossa imagem e é isso que a gente vai fazer. Beleza? Então, vamos fechar aqui a imagem e vamos começar a codificar. Bom, primeira coisa, o que a gente tem que entender? O que é uma imagem base 64, né? A imagem base 64 nada mais é do que você transformar a sua imagem, seja ela de qualquer formato, tá? Em texto, beleza? Então, aquele texto que a gente gera é a base 64 e é geralmente o que é salvo em banco de dados, né? E depois você pega esse conjunto de string, né? Esse conjunto de letras, números, enfim, e carrega de novo codificando novamente ela para a imagem, ok? Então, o que isso ajuda? O que ajuda é que é muito mais fácil você gravar textos em banco de dados do que uma imagem, não é mesmo? Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? Eu usei aqui, ó, para a gente poder utilizar a imagem, né? Um T-Image e ele está em cima de um panel, tá bom? Eu usei isso duas vezes, onde a gente importa para a gente ver qual é a imagem e já faz a decodificação dela. E depois a gente carrega a imagem, pegando o valor do texto e jogando aqui para nossa outra imagem, beleza? Para a gente fazer o import, né? A gente usou também um OpenDialog, beleza? E aqui a gente tem um memo que a gente vai utilizar para a gente verificar a imagem aí sendo montada, ok? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, né, como que a gente importa a imagem. Para a gente importar a imagem aqui, perceba que eu tenho uma função utilizada, que é nada mais é do que esta daqui, tá? Essa função, o que que ela faz? Ela carrega a nossa imagem e faz a questão da quebra, né, para o texto, ok? Então a gente vai fazer isso lá no nosso botão agora novo de importar, que aqui não tem nada que a gente vai usar para aula, beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar duas variáveis, beleza? A variável que é entrada e saída, que vai ser do tipo, vamos usar outros nomes para não confundir ali, certo? Então vamos usar como entrada e saída, vamos usar input e output, ok? Output, que é a mesma coisa, né? Entrada e saída. E ela vai receber o tipo de variável tString, string, que nada mais é que é o formato da nossa variável aí. Beleza? Tá dando pau. Por que está dando pau? Porque eu escrevi errado. String, aqui tem um wow, tá? Essa biblioteca, gente, ela é, tá, desse cara aqui, ó. Se a gente vir aqui, a gente precisa dessa biblioteca aqui para a gente poder utilizar, né, a base 64, que é o Net Encoding, System.Net Encoding, ok? Então, vindo para baixo. Depois que a gente faz aqui
a entrada e saída, a gente vai criar, né, as nossas bases aí, beleza? Então vai ser o nosso input vai receber um create, opa, string string string. Deixa eu copiar daqui de baixo, mais fácil. Vai copiar essa parte. Aqui já é a parte do decodificação, tá? Então a gente não vai ter esse parâmetro, é só isso daqui. Então a gente vai fazer aqui o input e o output, que também vai receber a mesma coisa. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. Beleza, depois que a gente criou, né, as nossas variáveis, a gente vai começar um try aqui. Dentro desse try, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai importar, é importar esse cara. Então, a gente vai fazer o nosso OpenDialog. Então, a gente vai fazer se o nosso OpenDialog, deixa eu lembrar o nome que está o componente, que é o dialog importa, dlg importa.execute. Então, begin end, a gente vai fazer com que o nosso image, né? Nosso image.carrega, imacarrega.picture.loadOfFile. E aqui a gente vai colocar aqui o dlg importa.filename. Beleza? Feito isso, a gente já carrega o nosso objeto lá. Vamos ver se vai já carregar o cara. Ó. Então a gente já abre, né? E seleciona, ele já carrega aqui pra gente a nossa imagem. Beleza? Então a partir de agora sim, a gente vai começar, né, a fazer a parte da questão de codificação, né, da quebra da imagem para o base 64. Beleza? Então a gente vai pegar e vai fazer esse cara aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o quê? Pegar a nossa imagem, né? E salvar ela para string. Então a gente vai converter aqui ela já para base 64. Então image.carrega.picture, indo para baixo aqui, carrega. Vamos ver lá de novo. Image.picture .save to string. E aqui agora, se vocês perceberem, a gente colocou a entrada, né? E agora nós não estamos usando uma entrada, a gente está usando o input, que é a palavra em inglês. Beleza? Depois que a gente fez isso, a gente vai fazer o quê? Pegar as nossas posições de cada variável e deixar como zero. Tudo bem? Porque a gente trabalha aqui como matrix, tá? Uma matriz, então a gente precisa deixar essas variáveis .position zeradas. Recebe 0 e output.position recebe 0. Aqui foi 0. Agora a gente vai usar de fato, né, a nossa biblioteca, que é o TNet Encoding. Lembra que a gente colocou lá em cima? E fazendo, né, aqui o encode vai codificar a nossa base, beleza? Então, TNet Encoding, vou apagar esse cara aqui, que é só o base 64, ponto encode. Agora a gente vai colocar input, ponto output, beleza? Então, daqui, a gente já fez a conversão de fato. A gente já consegue, a partir de agora, pegar os valores daqui e jogar para baixo. Aqui a gente tem um result, né? Esse result é resultado da minha função. Então, eu não preciso exatamente pegar esse cara aqui. Eu preciso fazer esse cara receber esse cara, beleza? Então, a gente vai fazer direto aqui. Então, vai fazer o memo ponto
.text.lines, né? .lines.text, receber o nosso saída.dataString, né? Saída.dataString. Então, é o nosso output.dataString. Beleza? Feito isso, a gente já pode pegar aqui no finally e colocar o input.free, né? Lembre da última aula, a gente está liberando esses caras da nossa memória. E .free. Então, se tudo deu certo, se tudo correu bem, a gente já consegue, né, fazer aí a nossa captura e quebrar a nossa imagem. Então, importar. Se eu vier aqui e pegar a nossa imagem, ele já faz para a gente a nossa quebra. Vou pegar de novo. Vamos ver. Importar. E aqui ele já faz a nossa quebra. Então, se eu dar um Ctrl A aqui, pegar esse cara, né? Vamos lá no site. Vamos fazer base 64 conversor. Se eu pegar esse cara e jogar aqui e decodificar, a gente já tem a nossa imagem. Beleza? Então, perceba que foi bem tranquilo para a gente fazer um import. A gente simplesmente carregou a nossa imagem, né? Trocou ele para o tipo string, fizemos as posições e aqui nós codificamos a nossa entrada e saindo. E pegando aqui, né? Opa, estou no botão errado. Aqui. Fizemos a codificação e depois fizemos a nossa memo receber a nossa saída. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora, a gente vai fazer a parte de conversão. A gente vai pegar o que tiver aqui dentro, né? E mandar para cá, para a gente pegar o texto e transformar de novo em imagem. Para isso, a gente vai utilizar os mesmos inícios, né? Das mesmas variáveis. Então, vamos lá, converter. E a gente vai copiar, então, já de cara aqui, as nossas variáveis. Beleza? Aqui onde está a base 64, gente, eu utilizei, né, numa procedure. Aqui, obviamente, a gente vai pegar o valor que tiver dentro da memo. Então, vou catar aqui memo.text. Ok? Então, a gente já fez essa parte. Agora, o que a gente tem que fazer? Beleza, fizemos essa parte. A gente vai mudar, né? Aqui não a entrada, é output, né? Que vai ser input e output. Vamos arrumar isso aqui. Output. Opa. Né? Fizemos aqui. E agora a gente vai continuar aqui fazendo, então, um try. Dentro do try aqui agora, a gente vai começar já posicionando, né, a nossa variável, que vai receber 0. Feito isso, então, eu vou codificar agora. Lembre-se que em cima a gente fez o codificação, né? A gente pegou a imagem e codificou ela para a base 64. Agora a gente vai fazer o inverso. Então, eu vou pegar, né, a nossa variável daqui e vou fazer o tnetcoding base 64 ponto decode, tá, de input e output. Feito isso, a gente então faz a saída, né, output ponto position e dá, recebe 0. E agora a gente faz o quê? Faz o nosso image base 64, né? Que é esse cara aqui, ó, base 64, vai receber o load, né? Picture ponto
load from string. Lembre-se que a gente converteu, né, aquela imagem de imagem para string. Agora a gente vai pegar aqui nossa saída, que é o output. Beleza? E aqui embaixo a gente coloca, né, o input.free e output.free. Colocando os pontos e vírgula. Então, vamos ver aí se deu certo. Então, a gente compila. Na hora de importar, escolhe a imagem e converter. Aí, a gente converte. Se eu importar, ele vai criar para nós o nosso código base 64 e na hora que eu converter, ele faz a busca aqui. Beleza? Então, dando uma passada aí pelos botões, o que a gente fez? A gente declarou, né, as variáveis que a gente precisa do tipo DString, usando a nossa biblioteca SystemNet Encoding, tá? Nessa SystemNet Encoding, a gente faz o load, né, da nossa imagem pelo componente e depois a gente faz, né, a conversão da nossa imagem para string. Feito isso, a gente declara as posições das nossas variáveis e faz a codificação, tanto da nossa entrada quanto da nossa saída. E fazendo o nosso resultado, né? Opa, estou no botão errado de novo. E fazendo o nosso resultado aqui aparecer na nossa imagem, beleza? Lembrando que agora é data string, né? Porque é o dado convertido para string, ok? E depois liberamos ele da memória. Já no segundo botão de converter, a gente faz a mesma ideia, só que a gente precisa, né, saber, né, o que a gente está criando. A gente está criando um item de string que está responsável, né, pelo texto aqui da nossa memo. E depois também criamos um objeto de saída. Fazemos o posicionamento dele e fazemos aqui a decodificação da nossa entrada e saída. E depois fizemos aqui o load, né? Pegamos aquele texto, já que foi decodificado aqui, né? Pela nossa entrada, pegamos o texto e mostramos ele. Beleza? Só para vocês verem de novo. Então, eu importo uma imagem. Quando ela me gera o meu conjunto de base 64, eu converto esse conjunto agora para a imagem novamente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volta o vídeo, dá uma olhada aí, é bem tranquilinho de fazer. Do mais, peço para vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixa aquele comentário bacana se vocês não entenderam alguma coisa ou se tem alguma sugestão, beleza? Que é importante para a gente continuar, né, aí com os vídeos. E do mais, eu agradeço. Também tem um curso aqui que vai ficar na descrição do vídeo, tá? Sobre Delphi básico. Se você não entende muito ainda sobre Delphi, tem alguma dificuldade, alguns conceitos, indico você aí a ver o nosso curso. Beleza? Do mais é isso. Eu agradeço. Até mais.